Olá, a gente está começando mais um Vida Vivida. E o nosso convidado de hoje é da tribo dos ecológicos. Natureba, curte as montanhas, acampar, esportes ao ar livre e tudo que diz respeito à natureza. Inteligente e criativo, ele criou o Zorite, um material totalmente natural e reciclável que, como bombril, tem 1001 utilidades. Zorite, é claro, tem origem no sobrenome de seu criador. Estou falando de Pedro Zoyer, que vai bater um papo com a gente aqui hoje. Tudo bem, Pedro? Tudo bem. Para ajudar a gente está com a galera dos cursos de jornalismo e desenho industrial do Centro Universitário da cidade. Mas antes, você de casa fica sabendo um pouco mais sobre a trajetória do Pedro. Pedro nasceu no interior de São Paulo, mas logo veio para o Rio, onde vive até hoje. Filho de uma austríaca, teve uma educação rigorosa. Quando criança, gostava de brincar com química e o resultado foram várias queimaduras. Felizmente, nada muito sério. Mas foi durante a Eco 92 do Rio que Pedro teve a grande sacada. Enquanto os ecologistas discutiam o meio ambiente, Pedro pensou em criar um material que usasse o lixo urbano, da madeira para o papel e do papel para a madeira. É mais ou menos isso o Zorite, um material resistente, feito de papel reciclado de jornal, misturado com resinas naturais. O invento, usado na fabricação de cadeiras, mesas e outros utensílios, foi parar no Salão Internacional de Móveis de Milão. Idealista, garante que não visa lucros e sim satisfação pessoal. Inventivo, não para de criar. Agora, seu xodó é uma bicicleta reclinada que já chegou a ser vendida até no exterior. E aí, Pedro, explica pra gente um pouquinho essa história de papel virar madeira de novo e madeira virar papel, essa história de reciclar, e conta pra gente o que é o Zorite. Bom, o Zorite ele foi uma tentativa de criar um material que fosse mais amigável ecologicamente, né? Eu, quando fazia engenharia industrial, já estou me estourando as bolas, quando eu fazia engenharia, no tempo da Eco 92, estava se discutindo muito a questão da ecologia. E a gente percebia que os ecologistas, tinham uma visão muito radical com relação à indústria. Falavam que ela poluía, destruía, e, no entanto, eles não traziam alternativas para um sistema produtivo que fosse mais coerente com relação à ecologia. Eu, debatendo isso com os colegas na universidade, conversando com eles, cheguei à conclusão de que essa iniciativa deveria ser tomada por nós, futuros engenheiros, que estávamos aprendendo sobre os processos de fabricação e que, com isso, poderíamos criar as alternativas com relação a um produto que fosse mais ecológico ou de sistemas de produção mais ecológicos. Tá ótimo. A Lorena quer fazer uma pergunta. Fala, Lorena. Pedro, você participou da feira do Salão Internacional de Móveis de Milão, não foi? Junto com outros colegas, eu participei desse evento. E como é que surgiu esse convite? Bom, pelo que eu sei, esse convite veio por parte de um conhecido do diretor da Escola de Artes Visuais, o professor João Lutz, Ele foi indicado para participar com a universidade num salão satélite. O salão satélite, que faz parte da Feira de Milão, é o local onde você reúne os novos designers, assim como as universidades do mundo inteiro relacionadas à área de desenho industrial. A gente tem até um banco que você chegou a levar lá para a feira, né? Esse banco que o Maurício está sentado. Maurício, você puder mostrar para a gente, para aquela câmera ali. Explica para a gente, Pedro, um pouquinho sobre o banco. Bom, no esforço conjunto da universidade para que a gente pudesse levar uma novidade em termos de design e de uma tecnologia ecológica, vários estudantes se juntaram, junto com o núcleo de pesquisa em design, para criar artefatos e produtos que pudessem ser levados a essa feira, A escolha do Zorite foi uma escolha natural, porque um dos pré-requisitos para que isso fosse viável é que o produto fosse leve, e que fosse um produto que fosse uma novidade em relação ao design, Então, muitas coisas, como, por exemplo, muitos produtos como esse banquinho, poltronas, biombos e mesas, foram desenvolvidos pelos alunos para serem levados a essa feira. Pedro, a gente tem alguns exemplos aqui de como o Zorite pode ser usado. A gente tem até um sapato, se puder falar sobre esses produtos que a gente tem aqui em cima. Uhum.
Bom, o Zorite, apesar dele ter sido desenvolvido com o intuito de uma substituição direta da madeira, ele se mostrou também adequado para outras aplicações, né? Diferente da madeira, ele é um material que pode ser moldado, né? E então permite que você crie um objeto ou já na forma definitiva ou mais próximo dessa forma. Aqui a gente está vendo que ele é um material leve, ele é mais leve do que a madeira, tem propriedades de isolamento térmico e acústico também superiores à madeira e permite uma ampla aplicação, né? Aqui a gente está vendo ele sendo utilizado no calçado, aqui como um porta-trecos, um copo, né? E aqui mostrando, por exemplo, uma chapa onde a superfície do material foi tratada com as resinas naturais e o miolo dele, o resto do material, não foi tratado ainda. Esse restante aqui é papel reciclado. Você pretende industrializar o Zorite? Como é que é isso? Se precisar de um sócio, eu tô aí, tá? Quando eu desenvolvi esse material, eu nunca tinha pensado na questão de industrialização. Eu tinha imaginado apenas em criar uma alternativa para resolver problemas, né? A questão do problema ambiental. Depois aqui eu verifiquei que ele poderia ser útil em termos de industrialização e você propagar um produto que fosse mais ecológico, né, seria acho que de grande importância para a sociedade. Hoje, assim como já há um bom tempo, eu procuro empresas interessadas em produzir e fabricar isso para que isso seja acessível a um público maior. Já que você citou aí o fato de ter criado para solucionar alguns problemas e não para aplicar diretamente à indústria, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre justamente o fato de você ter passado de uma escola de engenharia química, né, para uma de desenho industrial e no que isso ajudou essa transformação do seu produto, né, que não tinha um intuito industrial, até o que a gente já está vendo hoje, né, que a gente já está aplicando, você já está aplicando ele em diversos produtos que podem ter um caráter mais industrial. Quando eu desenvolvi o Zorite na Universidade de Engenharia Mecânica, o objetivo primeiro era a utilização do material para construção, para que fosse possível fazer em casas mais leves, mais resistentes, que tivessem já um isolamento termoacústico e que fossem de preferência pré-fabricadas para facilitar transporte. Porque um dos gastos que você tem numa obra está relacionado ao peso dos materiais, como por exemplo os tijolos, os sacos de cimento. O que aconteceu da migração da engenharia para o desenho industrial foi a questão de não ter uma visão muito técnica com relação à propriedade do material, e sim uma visão mais geral, ou seja, no sentido de você saber, será que ele só serve para isso? Só serve para você usar na construção? Ou será que ele teria o potencial para outras coisas? Então, a abertura desse leque de possibilidades foi graças ao desenho industrial, porque é objeto de estudo do desenho industrial a aplicação de materiais existentes, que é o diferencial da engenharia. A engenharia domina materiais, domina técnicas para usos específicos, né? A parte criativa é bem menor na parte de engenharia, enquanto que a parte criativa no desenho industrial é um pré-requisito para o designer. Gente, o Vida Vivida dá um tempinho agora, a gente volta no próximo intervalo, mas o nosso professor Pardal aqui tem outros projetos, a gente volta já já. O Vida Vivida está de volta, hoje aqui com os alunos do Centro Universitário da Cidade, dos cursos de Jornalismo e Desenho Industrial. Pedro, no último bloco a gente deixou uma pergunta, uma sugestão no ar, que era para a gente falar sobre seus novos projetos. Esse título de professor Pardal, você aceita? Você acha que é válido? Te incomoda ou não? Não, eu acho que o professor Pardal é um estereótipo de um cientista, de um pesquisador, né? Se a gente for considerar isso pelo lado do humor, eu acho até legal, mas eles colocam o professor Pardal como uma pessoa desligada, uma pessoa à parte do mundo, né? Apesar de ser uma pessoa criativa e inteligente, né? E acredito que existe uma diferença muito grande entre a realidade e os quadrinhos, né? Na realidade, a gente deve estar cercado de cientistas e pesquisadores que só têm em comum com o professor Pardal o conhecimento. A inventividade. A inventividade e a criatividade, né? Eu acho que se um cientista fosse tão desligado quanto um professor Pardal, a gente já tinha explodido muita coisa.
Vamos lá para a plateia. Quem quer perguntar? Eu. A Juliana. Vai lá, Juliana. Eu gostaria de saber, você estava falando das várias aplicações, né, do Zorit, que ele surgiu com a ideia de substituir a madeira, né? Mas eu estou vendo a sandália aí em cima da mesa. Como é que surgiu esse projeto? Esse projeto é seu? E qual a aplicação do Zorit na sandália? Bom, a questão da sandália, né, foi uma sugestão contra a possibilidade de utilização, né? Como são muitas as possibilidades de aplicação do material, né, a única coisa que eu faço com relação aos alunos, né, os meus colegas, é sugerir eles, olha, tenta dessa maneira, tenta desse jeito, e você cria então frentes de trabalho, né, com relação à aplicação criativa do material. No caso dessa sandália aqui foi o Jacques que desenvolveu, né, um projeto que visava... O Jacques está aqui na plateia, né? Está aqui na plateia e eu acho que ele pode explicar melhor do que eu como é que surgiu esse projeto da sandália, né? Eu fiz esse projeto em conjunto com uma amiga, Priscila, e a gente tinha que desenvolver um produto ecologicamente correto que usasse materiais ecológicos. Então aproveitei o material do Pedro para fazer a base do calçado. Que é aqui, né? E a parte de baixo eu reaproveitei pneu de bicicleta em volta para dar acabamento. A sola da sandália é de pneu de moto e a parte de cima é de couro vegetal. Fabrício, quer fazer outra pergunta? Eu quero perguntar, porque a gente está aqui, só tem 3 alunos de jornalismo aqui, e todo mundo aqui inventa, faz tanta coisa. Quero saber como é que é a casa de vocês, se vocês só têm invenção, vocês dormem aonde, a folha de palmeira, que história é essa? Você chega a usar isso no seu dia a dia, né? Eu acho que, não estou falando só por mim, mas eu acho que os colegas também há de concordar. Os projetos que a gente desenvolve, a gente acaba utilizando dentro de casa. Às vezes até coisa que não funciona, Pedro? Até às vezes por necessidade, né? Tipo, eu gostaria de desenvolver uma cadeira porque eu estou precisando de uma cadeira lá em casa. Então, isso é mais um estímulo a mais dentro do projeto, porque a necessidade é a mãe da invenção. Então, além dos pré-requisitos para a execução de um projeto, né, você tem que ter a necessidade da realização de uma ideia, né? Eu acho que as ideias, elas surgem assim, de necessidades. Até porque, no caso do sapato, eu tive que testar ele, né? No caso... Eu dei para uma amiga andar um pouco com ele e quebrou o primeiro molde. Eu tive que reforçar e estudar mais a construção, o material, a aplicação do Zorit no calçado, que ninguém fez isso ainda. Então a gente Ela fez um test drive. Um test drive, Legal. Lorena, quer perguntar? Geralmente as suas invenções são frutos de estudo ou de repente surge um estalo, eu estou precisando disso, aí você inventa? Como é que é isso, esse processo criativo? Você costuma criar de madrugada, de dia? Você tem uma regra básica que você segue ou pinta uma ideia e você... Bom, tem duas maneiras de você criar, né? Pelo menos comigo acontece dessa forma. Uma é a criação baseada num problema ou numa necessidade. E a outra que eu chamo de insight, de uma ideia que surge a partir do nada. Simplesmente você está num momento, às vezes num restaurante ou num shopping, e você observa alguma coisa que daquilo ali que você observou, você visualiza alguma coisa completamente inédita. E você pega aquela ideia e vai trabalhando e vai tornando ela real, né? Porque trazer do imaginário para o real, você tem uma grande distância. Da mesma maneira como você transformar conhecimento em alguma aplicação prática, existem geralmente grandes abismos. E leva bastante tempo e dedicação até a realização de uma ideia num produto. E você não desiste fácil, assim? É difícil uma ideia te falar, não, agora isso não dá mais certo, eu vou parar e vou partir para outra. Você continua... Eu sempre faço a sugestão aos meus colegas para eles não desistirem logo na primeira tentativa, porque na verdade você vai fazer várias tentativas. A gente tem o caso aqui do Jacques, né? Que o primeiro protótipo, o test drive com a amiga, ele quebrou e ele... Na verdade, nós aprendemos mais com os erros, ou seja, por exemplo, que bom que quebrou logo na primeira tentativa, e que bom que quebrou foi com uma amiga, né? Foi com uma amiga, né? Não estava no comércio, não estava no mercado, né? Então eu acho isso legal, né? De que a gente aprende muito com os erros, mais do que com os acertos. Os acertos é a premiação de toda a dedicação a um projeto. Muita transpiração. Sim, você tem aquela ideia do percentual transpiração e inspiração é verdadeiro. Né? Eu acho que quando a pessoa consegue transformar alguma coisa rapidamente em produto é porque ele adquiriu ao longo dos anos experiência para realizar isso. Né? Mas eu acho que no começo todos nós vamos suar muito para poder realizar bons projetos. Vida Vivida agora dá um tempo e volta já já.
Vida Vivida está de volta. Agora, quem quer perguntar? Maurício, vai lá. Você pode falar do seu projeto da bicicleta reclinada? Foi o primeiro projeto ou o projeto que deu certo? Porque você já chegou a comercializar a bicicleta já, né? Foi um projeto que ele foi o de realização mais rápida, né? O Zorit e a bicicleta reclinada surgiram mais ou menos na mesma época, né? Porque como eu mesmo falei há pouco, né, a questão da criatividade, às vezes você tem várias ideias e você anota essas ideias e em momentos oportunos você desengaveta aquilo e realiza. No caso da bicicleta reclinada, ela foi também baseada numa necessidade. Eu sou ciclista, eu gosto muito de andar de bicicleta, costumava sair do bairro onde eu moro, que é Santa Teresa, ia até Grumari, passando por Paineiras e voltava por todas as praias. Do lado. Super perto. Um passeiozinho, assim, light, de final de semana, né? Então o que acontecia é que depois de um dia inteiro você pedalando, principalmente na bicicleta que eu utilizava, que era uma bicicleta de corrida, você naquela posição toda curvada, né? Você chegava acabado em casa. Ou seja, um passeio prazeroso, né? No final do dia acabava com você não tinha mais noite, não tinha mais nada, né? Dores nas costas, dores no bumbum, né? Então eu fiquei pensando, será que não tem uma alternativa mais confortável para eu poder curtir o meu passeio de bicicleta? Então eu comecei a fazer uma pesquisa e descobri que existem outras maneiras de você pedalar. E foi num vídeo da National Geographic que estava sendo apresentado no Canal 7, na época, Canal 7 Bandeirantes, que eu vi que várias pessoas no mundo inteiro também estavam preocupadas com essa questão, né? Desenvolveram vários projetos de bicicletas alternativas. E um grupo desse tipo de bicicleta eles chamavam de Recumbent Bike, ou o nome mais genérico HPV, que é Human Powered Vehicle, veículos de propulsão humana. Porque nesse encontro você via também, além de bicicletas, você via barcos a pedal, submarinos a pedal, aviões a pedal. Então eu fiquei super cativado com essa ideia do veículo de propulsão humana. E principalmente pelo fato de estarem pessoas estudando a possibilidade de você fazer esses veículos de forma mais confortável e forma mais eficiente. Então a bicicleta reclinada é uma evolução da bicicleta tradicional, visando um maior conforto e um maior desempenho. Tanto que as bicicletas reclinadas, elas bateram todos os recordes conhecidos no ciclismo, desde a velocidade mais alta, que por exemplo é 115 km por hora, num sprint no plano, num sprint de 200 metros, ou seja, nenhuma bicicleta tradicional alcança essa velocidade. 115 km? 115 km por hora numa bicicleta chamada Cheetah, que inclusive foi objeto de matéria da Scientific American. Essa bicicleta sua tem um modelo que é inspirado nas motocicletas Chopers, né? Sim. As Harley Davidson, né? Na verdade, o princípio é o mesmo. Na verdade, a posição reclinada é que tem a ver com as Chopers, ou seja, você fica numa postura mais relaxada. Tem uma que tem um guidão mais alto. Isso, você tem versões de reclinada com guidão embaixo e guidão em cima. Por exemplo, guidão embaixo é a posição mais relaxada possível, porque é natural ao homem andar com os braços para baixo e não com os braços erguidos. Isso aqui também trabalha agrupamento muscular. E qual foi a reação das pessoas na rua quando você andou deitado pedalando assim? É um choque para as pessoas, né? Porque as pessoas não estão acostumadas a enfrentar o desconhecido no seu dia a dia, né? Tem gente que dá força, tem gente que tira sarro. As reações são as mais diversas, né? Um estudante de psicologia teria um prato feito em termos de pesquisa, porque você tem a chance inócua de você ver a reação das pessoas ao desconhecido. Então tem pessoas que ao desconhecido elas ficam à parte daquilo, né? Tem outras que ficam com medo e se tornam agressivas. Tem outras que, puxa, que legal, dão força, se interessam e perguntam mais. Né? Não tem como você andar nessa bicicleta e não chamar a atenção, né, Pedro? Difícil, muito difícil. Gerard quer te fazer uma pergunta. Você já chegou a lançar essa bicicleta no mercado e pretende ficar rico com esses seus projetos? Nenhum dos projetos que eu fiz até hoje eu tinha como meta ficar rico ou ganhar dinheiro com esses projetos. Os projetos eu acho que são... a natureza criativa, ela nunca está vinculada com dinheiro. Ela sempre está vinculada com necessidades ou está vinculado com a própria natureza da pessoa. Um artista, ele não pinta um quadro para ganhar dinheiro. Ele pinta um quadro porque é uma forma de expressão. Ele sente a necessidade de fazer aquilo. Mas você quer que isso alcance muitas pessoas, né? E naturalmente você vai ganhar dinheiro com isso. Sim, aí é uma outra questão. Ou seja, eu quero dividir com as pessoas uma coisa que eu considero boa. E a consequência disso pode vir a ser riqueza, em termos de dinheiro.
Mas a riqueza maior que eu tenho obtido ao longo dos anos não é nem essa. No caso, você tinha me perguntado há pouco sobre as bicicletas. As várias bicicletas que eu vendi ao longo do tempo e que foram produzidas artesanalmente, né? O que eu conquistei foram amigos, que são as pessoas que compram essas bicicletas. Por quê? Porque quem se interessa em ter uma bicicleta desse tipo, ele tem, por princípio, já tem uma cabeça diferente, está aberto a novas ideias. E isso já é um vínculo que você cria em termos de amizade. E são pessoas que são médicos, são engenheiros, pessoas que são mais simples, que moram no morro. É cara a bicicleta, Pedro? É o preço de uma bicicleta top, ela mountain bike, ela por custa exemplo? mais ou menos o preço de uma bicicleta tradicional. Lembrando que, na verdade, ela deveria ser mais cara por ser uma bicicleta artesanal. Mas como o meu intuito não está ligado à questão do dinheiro, eu vendo ela a um preço o mais baixo que seja possível. Porque é interessante para você que as pessoas usem também. A Juliana quer te fazer uma pergunta. Essa mentalidade de mudança, você acha que tem a ver com essa educação? Bom, a família é importante para o desenvolvimento de qualquer indivíduo, na formação do indivíduo, né? Eu tive a sorte de ter sido estimulado pela minha família com relação à parte de criatividade. A questão da família da minha mãe ser de origem europeia me ensinou disciplina. Mas a outro lado da minha família, por exemplo, do meu pai, onde eu tenho uma avó que é índia Tupi-Guarani, me ensinou talvez mais coisas relacionadas à ecologia, ao respeito ao meio ambiente. Então a união dessas duas coisas, ou seja, a disciplina e o respeito, né, é que permitiram me encaminhar para ideias relacionadas à ecologia. Beleza. Isso aí, Pedro. Obrigado, foi muito bom. Infelizmente, o Vida Vivida de hoje acabou. E para você que está em casa e quer mandar um e-mail para a gente, o nosso endereço eletrônico está passando aí na tela, aqui embaixo. É tvuniversidade@universidade.edu, com C e letra minúscula, tá? Eu queria agradecer a presença dos alunos dos cursos de jornalismo, desenho industrial. Valeu, galera. Foi bem legal. Pedro, mais uma vez, obrigado. Até a próxima. E a gente se vê no próximo Vida Vivida.